Capítulo 17. Os últimos marcham na vanguarda. Por longos anos continuaram a erguer-se e a baixar-se as vagas da guerra em torno das fronteiras dos vales valdenses. O exército francês, sob as ordens de Napoleão, foi bem sucedido na conquista de quase toda a Itália. 2 anos mais tarde, porém, quando Napoleão levou seu exército ao Egito, outro grupo de grandes nações uniu-se para combater a França. Uma dessas nações, a Rússia, derrotou o exército francês na Itália. O exército vencido, preparando-se para a retirada de volta à pátria através dos Alpes, viu que tinha 300 homens feridos que não lhe seria possível levar de volta à França. Deixaram esses homens com os valdenses de Bobbio. Rostand, o bondoso pastor valdense daquela cidade, arranjou tudo quanto lhe foi possível para ajudar os franceses. De sua própria casa forneceu ele um bezerro e 25 pães, ao passo que sua esposa rasgou lençóis da família e fez ligaduras para soldados feridos. Uma vez que apenas algumas famílias moravam no vale, não havia comida suficiente para estranhos e valdenses através do inverno. O pastor reuniu seu povo e considerou o problema com eles. Jamais negou um valdense repartir seu pão com um estrangeiro, quer amigo, quer inimigo, salientou ele. Todavia, podemos nós tirar o pão de nossos filhos e dá-lo a esses franceses? Perguntou. Ergueu-se um ancião e, estendendo as mãos ressequidas para os companheiros da vila, falou-lhes. Piores têm sido nossas perspectivas. Nossos pais, sob circunstâncias em vista das quais as nossas parecem prósperas, tiveram de travar muitas duras batalhas quando seu abrigo era a caverna, sua comida as amoras de inverno, as castanhas caídas ou dispersas espigas de trigo que colhiam de sob a profunda neve. Todavia, tudo isso, fome, sede, fadiga, frio e contínua vigilância, suportaram eles com plena e inteira confiança de que aquilo que haviam empreendido como dever a eles ordenado, o supremo diretor dos acontecimentos habilitá-los-ia a sofrer. Uma inteira confiança em Deus lança fora o temor. Compramos fielmente nosso dever como humildes crentes em sua soberana providência e calmos aguardemos os resultados. Lembremos-nos daqueles que se encontram em cadeias como estando em cadeias com eles, e daqueles que sofrem adversidade como o sofrendo nós mesmos também no corpo. Essas considerações prosseguiram. Alguns salientaram que pela metade do inverno, quando nenhum auxílio poderia ser esperado de qualquer direção, estariam exaustas todas as provisões e os soldados e seus hospedeiros pereceriam juntamente à fome. Concordo, disse o pastor, que é nosso dever ministrar os feridos. Mas por que não restituir todo o destacamento a seu país natal? Restituí-los? Exclamou o povo. Mas como? Sem meio algum de transporte? Sem cavalos, nem mulas, nem carros? Carregar 300 homens montanha acima, em profunda neve, sob iminentes perigos? É verdade, continuou o pastor. Mas podemos restituí-los à sua própria fronteira. Conjuguemos à boa causa a energia de nosso vale. Empregue-se toda a mão na construção de liteiras, depositemos nelas os doentes inválidos, bem protegidos do frio, e nossa própria fortaleza fará o resto. O passo, prosseguiu o pastor, se bem que é terrível nesta estação para os tímidos, nunca nos deveria intimidar em tão sagrado dever. Lembrai-vos de que o Deus que conduziu nosso povo através dos temíveis Alpes e outra vez nos trouxe de volta, será ainda o vigilante guardião de seus filhos. Resolvei, irmãos meus, não temos senão uma só alternativa, e da maneira por que decidirmos dependerá a vida de muitos esta noite. Um murmúrio de aprovação percorreu a assistência. Então, responderam juntos, estamos resolvidos. Todos na vila começaram a preparar-se para a temível viagem.
Contaram seus planos aos franceses e depois puseram-se a fazer as liteiras. Os franceses não podiam crer que fosse possível a alguém transportá-los através das montanhas durante aquela estação, quando a neve cobria profunda os desfiladeiros. Ao colocarem-nos, porém, os valdenses nas liteiras, comoveram-se até as lágrimas e rogaram as bênçãos do céu sobre seus amigos, os valdenses. Foi, na verdade, uma horrível viagem. Seguiram estreitas veredas, atravessaram torrentes espumejantes e passaram sob escarpada montanha. Olhavam para o alto e oravam a Deus que segurasse a neve no lugar e impedisse a terrível avalanche. Chegaram afinal ao cume e, atravessando espessas florestas de faia, começaram a descer no lado francês das montanhas. Rapidamente espalhou-se pelos vales franceses a notícia de sua vinda. Não tardou, esposas e filhos aglomeraram-se ao redor daqueles a quem há muito consideravam perdidos. Os feridos soldados franceses louvavam os valdenses por tudo quanto haviam feito por eles. Meteram-lhes nas mãos generosos pacotes de mantimento para levarem às suas famílias. Então, lá foram os valdenses penosamente montanha acima, ansiosos de volver ao lar. Triste é dizer, no entanto, quando o duque de Saboia ouviu falar do incidente, preferiu pensar que os valdenses estavam ansiosos de ajudar seus inimigos, os franceses. Por causa de seu bondoso feito, acusou-os de deslealdade. Ao voltar do Egito, tornou-se Napoleão o soberano da França. Atravessou os Alpes com seu exército, derrotou os austríacos e incorporou o território valdense à França, tornando os valdenses súditos seus. Jamais tivera o povo dos vales fruído tal paz e prosperidade como a que tiveram durante os anos em que foram súditos do imperador francês. Adoravam a Deus segundo lhes aprazia, sem restrições. Então, católicos e protestantes fruíam exatamente os mesmos direitos e privilégios. Em 1805, Napoleão visitou Turim. Recebeu ali um grupo de representantes de vários departamentos do norte da Itália. Entre eles encontrava-se Peirani, pastor valdense, bem como moderador de sua igreja. Não se sabe como Napoleão reconheceu o pastor protestante, mas, adiantando-se para ele, dirigiu-lhe algumas perguntas. É o senhor um dos clérigos protestantes? Sim, senhor, e moderador da igreja valdense. Os senhores são cismáticos da igreja romana? Não cismáticos, espero, mas separatistas por escrúpulos de consciência, com bases que consideramos escriturísticas. Há alguns bravos entre vocês, mas as montanhas são a sua melhor defesa. César encontrou alguma dificuldade em atravessar esses desfiladeiros com 5 legiões. É verdade o que ouço acerca da volta gloriosa de Arnold? Sim, senhor, crendo nosso povo que foi ajudado pela providência. Há quanto tempo vocês formaram uma igreja independente? Desde o tempo de Cláudio, bispo de Turim, por volta do ano 820. Que salário recebe o clero? Não se pode dizer que tenhamos qualquer salário fixo atualmente. Napoleão perguntou, então, se eles não haviam uma vez recebido o salário da Inglaterra. Peirani concordou que era verdade, mas explicou que os valdenses, sendo agora cidadãos da França, com a qual a Inglaterra se encontrava em guerra, não mais recebiam o dinheiro. Napoleão sugeriu que o pastor elaborasse um memorial quanto à igreja valdense e lhe enviasse a Paris. Recebendo isto, o imperador fez arranjos para que fosse pago aos pastores protestantes o mesmo salário que era recebido pelos clérigos católicos de seu país. 10 anos mais tarde, o império de Napoleão jazia em ruínas. Ele fora exilado para Santa Helena, mas os valdenses nutriam-lhe carinhosamente a memória em virtude da liberdade que lhes havia concedido. No Congresso de Viena, realizado depois da queda de Napoleão, resolveram as grandes nações que os valdenses deviam ser mais uma vez restaurados ao reino do Piemonte.
Lembrando-se da aflição que haviam suportado nas mãos dos anteriores duques de Saboia, os valdenses sentiram-se desassossegados acerca dessa decisão. No esforço de conservar a liberdade que haviam fluído no Império Francês, os valdenses redigiram uma petição rogando que não houvesse mudança em seus direitos religiosos. Pediram mesmo que uma promessa assegurando-lhes essa liberdade fosse inserida no novo tratado. Colocaram essa petição nas mãos do Duque de Wellington. Infelizmente, nada foi feito a esse respeito e em breve se encontraram os valdenses mais uma vez inteiramente à mercê do Duque de Saboia. Uma vez que o Duque era violentamente antifrancês, não é de admirar que ele decidisse não mostrar favor algum a quaisquer anteriores súditos de Napoleão. Assim veio a suceder que todas as suas tribulações anteriores voltaram, agora intensificadas. Os padres exameavam pelos vales valdenses, enxameavam pelos vales valdenses. Reconstruíram-se mosteiros e conventos. Desapareciam mais uma vez crianças, se bem que o duque tomasse medidas pelas quais os pais tinham permissão de vê-las, uma vez que não fizessem tentativa de reconquistá-las da religião católica. 30 anos de intermitentes perseguições se seguiram. Depois, em 1848, rompeu a revolução em muitas partes da Europa. O Duque de Saboia achou que era chegado o tempo de libertar seus súditos protestantes. A 24 de fevereiro emitiu ele um edito garantindo aos valdenses igualdade de direitos com todos os outros súditos seus e prometendo tolerância religiosa. As boas novas chegaram rapidamente aos habitantes dos vales. O povo aglomerou-se nas igrejas, em ação de graças a Deus pela libertação do temor. A proclamação quanto aos valdenses era apenas parte de uma nova constituição que o rei deu a todos os seus súditos, assegurando-lhes parte mais ampla no governo. Houve, então, grande parada no campo de Marte, em Turim, da qual foram convidados os valdenses a participar. 600 protestantes dos vales, tendo à testa 10 pastores, atenderam ao convite. Ao chegarem ao campo de parada, eles foram saudados pelos espectadores com aclamações. Vivam nossos irmãos dos vales! Resolveu a comissão encarregada que os valdenses marchassem à frente do desfile. Por longo tempo têm eles sido os últimos. Pelo menos uma vez serão os primeiros. E à frente do desfile marcharam eles, sendo, portanto, os primeiros a saudar o rei, Carlos Alberto, que, sentado em plataforma, aguardava seus súditos. Aos longamente combatidos valdenses, paz viera, enfim. Os valdenses vivem ainda em seus antigos vales. Seus ancestrais combateram sozinhos por muitos séculos para conservar acesa a chama da verdade evangélica. Fulgura hoje o registro de sua vida como um monumento de fidelidade a despeito de perigo, de destruição e da própria morte, exemplo inspirador a todos os cristãos que ora empunham a tocha do Evangelho, fazendo resplandecer as boas novas da salvação através do mundo.